A garçonete tropeçou e todos riram, menos o milionário, que pediu que só ela o atendesse. E o que aconteceu depois deixou até as sócias dele em silêncio. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A bandeja escapou das mãos de Vanessa e espatifou-se contra o piso de mármore italiano. O estrondo cortou as conversas elegantes do Encanto Paulista, o restaurante mais sofisticado da Avenida Paulista. Taças de cristal estilhaçaram-se, o vinho tinto francês espalhou-se como uma poça de sangue no chão imaculado, e os canapés caríssimos tornaram-se uma mistura grotesca de cores e texturas. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois vieram as risadas. Meu Deus do céu! Onde eles acham essa gente? Uma mulher de cabelos perfeitamente escovados e vestido de grife comentou alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Provavelmente do mesmo lugar que encontram as cortinas, respondeu um homem de terno italiano, provocando mais risadas entre os comensais. Vanessa sentiu o rosto queimar. 6 meses em São Paulo e ainda não havia se acostumado com a crueldade disfarçada de sofisticação. Em Cruzeiro dos Vales, sua cidadezinha no interior de Minas Gerais, nunca ninguém riria abertamente de um acidente. Haveria, pelo menos, a gentileza da discrição. Ajoelhada no chão, tentando recolher os estilhaços, ela mantinha os olhos baixos. O bolo na garganta crescia, ameaçando transbordar em lágrimas. Não podia dar esse gosto a eles, não podia perder esse emprego. O aluguel do quarto minúsculo em Itaquera já estava atrasado, e Dona Irene, embora compreensiva, não poderia esperar mais. Deixe isso! A voz grave e autoritária fez Vanessa congelar. Vinha da mesa principal, onde 5 empresários realizavam uma reunião aparentemente importante. Ela não tinha coragem de olhar para cima. Mais um segundo, e seria demitida na frente de todos. Você está se cortando. Só então ela percebeu o filete de sangue escorrendo de seu dedo indicador. Um caco de vidro havia penetrado na pele sem que ela notasse. Vanessa finalmente ergueu os olhos, encontrando um par de olhos azuis intensos que a observavam sem o divertimento maldoso dos outros. Rodrigo Fontes, dono da Fontes Investimentos, cujo rosto estampava regularmente as revistas de negócios, havia se levantado de sua cadeira. Para surpresa de todos, ele se aproximou, tirou o lenço do bolso do paletó e estendeu a mão. Me dê sua mão. Não era um pedido, era uma ordem, daquelas que ninguém ousava questionar. Vanessa hesitou por um segundo, antes de estender a mão trêmula. Ele envolveu o dedo ferido no lenço de seda com uma delicadeza que contrastava com sua reputação. Márcio! Chamou Rodrigo, e o gerente do restaurante materializou-se instantaneamente ao seu lado, o rosto uma máscara de preocupação servil. Providencie um kit de primeiros socorros para... Ele olhou para Vanessa, esperando. Vanessa! Ela murmurou, a voz quase inaudível. Para Vanessa! Completou Rodrigo, e limpe essa bagunça. Ninguém precisa ficar ajoelhado no chão, recolhendo cacos. O silêncio voltou a reinar no salão. Ninguém mais ria. Rodrigo Fontes, conhecido por sua frieza calculista nos negócios, por destruir empresas inteiras sem pestanejar quando necessário, estava defendendo uma simples garçonete. Estão todos olhando. Sussurrou Vanessa mortificada. Deixe que olhem, respondeu ele, indiferente aos olhares. Vamos para outra mesa. A partir de agora só você vai me atender. Vanessa piscou, confusa. Senhor, eu tenho outras mesas designadas e... Isso não é mais problema seu, cortou ele, voltando-se para o gerente que continuava paralisado ao lado. Márcio, a senhorita Vanessa será minha garçonete exclusiva pelo resto da noite. Reorganize o que for necessário. Claro, Sr. Fontes, imediatamente, gaguejou o gerente, já sacando o walkie-talkie para providenciar as mudanças. Mas a sua reunião... Começou Vanessa olhando para a mesa onde 3 homens e 2 mulheres em trajes executivos observavam a cena com expressões que variavam do choque à indignação. Acabou! Declarou Rodrigo.
Não faço negócios com pessoas que encontram graça na humilhação alheia. Ele lançou um olhar cortante para a mesa, fazendo com que todos os presentes baixassem os olhos para seus pratos ou taças. Prefiro jantar sozinho. Enquanto Márcio a conduzia para a sala dos funcionários para cuidar do corte, Vanessa sentiu algo estranho no peito. Não era apenas gratidão pelo gesto inesperado. Era uma sensação perturbadora, como se algo tivesse se deslocado dentro dela, como se o chão instável que pisava desde que chegara à metrópole tivesse subitamente mudado de inclinação. Você tem noção da sorte que teve? Sussurrou Patrícia, outra garçonete, enquanto o gerente buscava o kit de primeiros socorros. Rodrigo Fontes é o homem mais rico e mais temido do mercado financeiro. Dizem que ele compra empresas só para demitir CEOs de quem não gosta. Vanessa franziu o senho. Então por que ele defenderia alguém como eu? Patrícia deu de ombros. Vai saber? Os ricos são esquisitos. Talvez ele queira se sentir melhor consigo mesmo depois de arruinar a vida de mais alguém hoje. Mas havia algo nos olhos dele que contradizia essa teoria. Não era pena ou condescendência. Era algo mais pessoal, como reconhecimento. Quando voltou ao salão, com o dedo enfaixado e o uniforme trocado, Vanessa avistou Rodrigo sentado sozinho em uma mesa afastada, próxima à janela que dava para a vista noturna da avenida. Os outros executivos haviam desaparecido. Ele ergueu os olhos do cardápio quando a sentiu se aproximar. "Está melhor?", perguntou, com uma sobriedade que não deixava transparecer se realmente se importava com a resposta. "Sim, senhor. Obrigada pelo..." Ela fez um gesto vago com a mão enfaixada. "O senhor não precisava ter feito aquilo." "Precisava sim", respondeu ele sem hesitação. "Tem certas coisas que não tolero, Vanessa. Crueldade gratuita é uma delas." A maneira como ele pronunciou seu nome fez com que ela sentisse um arrepio na nuca. Era como se ele o estivesse experimentando, testando como soava. "O que você me recomenda?", perguntou ele apontando para o cardápio. Vanessa mordeu o lábio. Na verdade, não experimentei a maioria dos pratos. São um pouco acima do meu orçamento." Ela tentou sorrir, transformando a confissão em algo leve, mas o olhar penetrante dele pareceu ver através dela. "Então o que você escolheria se pudesse comer qualquer coisa aqui?" Ela refletiu por um momento. "O risoto de açafrão com lagostins. O cheiro é incrível quando sai da cozinha." Rodrigo fechou o cardápio. "Então serão 2. 2? Você vai jantar comigo." Não era um convite. Novamente uma ordem. "Senhor Fontes, eu não posso. Estou trabalhando e..." "Márcio!" Novamente o gerente materializou-se como por mágica. "A senhorita Vanessa está oficialmente de folga pelos próximos 90 minutos. Com pagamento integral, obviamente." O gerente hesitou apenas um segundo, olhando de Rodrigo para Vanessa. "Claro, senhor. Providenciarei outra pessoa para atender suas necessidades durante esse período." "Não será necessário. Vanessa continuará me atendendo como minha convidada." Quando o gerente se afastou, visivelmente confuso, Vanessa sentiu as pernas fraquejarem. Ela puxou uma cadeira e se sentou, incapaz de processar o que estava acontecendo. "Por quê?", conseguiu finalmente perguntar. Rodrigo a estudou por um longo momento antes de responder. "Você me lembra alguém?" "Quem?" Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de seus lábios. "Eu mesmo. Há muito tempo atrás." A afirmação era tão absurda que Vanessa quase riu. Não havia nada em comum entre eles. Ele, o poderoso investidor, herdeiro de um império financeiro, acostumado a mover milhões com uma assinatura. Ela, a garota do interior, com um ensino médio completo e nenhuma perspectiva além de um salário mínimo servindo pessoas que jamais a notariam se não fosse por um acidente constrangedor. "Permita-me discordar", disse ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. O quase sorriso de Rodrigo ampliou-se ligeiramente. "Você não conhece minha história, Vanessa, e o senhor não conhece a minha, senhor Fontes." Rodrigo,
corrigiu ele. E é exatamente por isso que estamos jantando juntos, para começar a conhecê-la. Naquele momento, Vanessa sentiu uma certeza inexplicável de que sua vida estava prestes a mudar completamente. O que ela não sabia era se seria para melhor. Qual parte de Minas? Perguntou ele, enquanto o sommelier se aproximava com uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Vanessa piscou surpresa. Como sabe que sou mineira? Seu sotaque, suave mas presente. Interior de Minas, eu diria. Não é Belo Horizonte. Cruzeiro dos Vales, respondeu ela. Duvido que já tenha ouvido falar. População aproximada de 12 mil habitantes. Economia baseada na produção de queijos artesanais e uma pequena fábrica de calçados. Fica a 45 minutos de Juiz de Fora. Vanessa arregalou os olhos. Como você sabe disso tudo? Pela primeira vez, Rodrigo sorriu de verdade, transformando completamente seu rosto sério. Eu tenho investimentos em todo o país, Vanessa, inclusive uma participação majoritária na fábrica de calçados Botticelli, o maior empregador da sua cidade. O espanto de Vanessa deu lugar à compreensão. A fábrica que fechou há 8 meses e deixou metade da cidade desempregada, incluindo meu pai. O sorriso de Rodrigo desapareceu instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Quando ele finalmente falou, sua voz havia perdido toda a cadência casual. Às vezes o mundo é menor do que imaginamos, disse ele, estudando-a com um novo interesse. E você está certa. Eu não conheço sua história, Vanessa. Não ainda. Vanessa sentiu o peso daquelas palavras caírem entre eles como uma cortina de ferro. Seu ímpeto inicial foi levantar-se e sair dali. 8 meses de luta, a mudança forçada para São Paulo, os 3 empregos simultâneos que mantinha para sobreviver e mandar dinheiro para casa. Tudo por causa das decisões deste homem, sentado à sua frente. Você sabe quantas famílias dependiam daquela fábrica? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Rodrigo a encarou, seus olhos agora diferentes. Não havia mais o traço de divertimento de minutos atrás. 342 famílias, para ser exato. A precisão da resposta a pegou de surpresa. Não foi uma decisão fácil, continuou ele, girando levemente a taça de vinho que o sommelier acabara de servir. A unidade estava operando com prejuízo há 3 anos. Tentamos reestruturar, modernizar, mas a localização tornava o custo logístico insustentável. Números, Vanessa murmurou. Para você, são apenas números numa planilha. E para você são rostos, nomes, histórias. Acredite, Vanessa, entendo melhor do que imagina. Ela soltou uma risada seca. Como poderia entender? Olhe para você e olhe para mim. É exatamente o que estou fazendo, respondeu ele, sem desviar o olhar. Venho observando você desde que entrou no salão, a maneira como se porta, como mantém a dignidade, mesmo quando aqueles idiotas riram. Há uma força em você que não se aprende em universidades caras. O risoto chegou, servido por um chefe assistente nervoso que claramente havia sido instruído a oferecer o melhor tratamento possível. O aroma era ainda mais inebriante de perto, mas Vanessa mal conseguia se concentrar na comida. Meu pai tinha 54 anos quando a fábrica fechou, disse ela, enquanto o chefe se afastava. Trabalhou lá por 27 anos, agora vende queijos na feira, mas mal cobre as despesas com os remédios para a pressão. Minha mãe voltou a costurar para complementar a renda. Meu irmão mais novo teve que adiar a faculdade. Rodrigo a ouviu sem interromper, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando ela terminou, ele assentiu lentamente. E você veio para São Paulo. Que escolha eu tinha? Em Cruzeiro dos Vales não existem oportunidades, não depois que a fábrica fechou. A cidade está morrendo. Ela pegou o garfo mais para ter algo para fazer com as mãos do que por apetite. Trabalho aqui à noite, faço faxinas de manhã em 3 apartamentos no Itaim e nos finais de semana ajudo numa banca de frutas na Feira da Lapa. Rodrigo baixou seu garfo, deixando o risoto praticamente intocado. 3 empregos? Vanessa deu de ombros.
É o que preciso fazer. Mando metade do que ganho para casa. Um silêncio desconfortável se instalou. Vanessa se arrependeu instantaneamente de ter compartilhado tanto. Não queria a pena deste homem. Engoliu um bocado do risoto, que em outras circunstâncias teria sido a melhor coisa que já provou na vida. Eu tinha 19 anos quando cheguei a São Paulo, disse Rodrigo subitamente, sua voz mais suave. Não era filho de banqueiros ou herdeiro de império nenhum, como as revistas gostam de insinuar. Vanessa ergueu os olhos cética. E o que era então? Filho de um pequeno fazendeiro de café do interior do Paraná. Cresci acordando às 4 da manhã para ajudar na colheita. Meu pai perdeu tudo na grande geada de 1994. Suicidou-se 3 meses depois. A frieza com que ele relatou o fato era mais perturbadora que qualquer emoção poderia ter sido. Vanessa sentiu o rosto queimar de vergonha por seu julgamento precipitado. Eu sinto muito. Não sinta. Foi há muito tempo. Ele tomou um gole de vinho. Vim para São Paulo com R$ 73 no bolso e uma mochila de roupas. Dormi 2 meses na rodoviária antes de conseguir um emprego como estoquista numa corretora de valores. O dono me pegou estudando as planilhas financeiras depois do expediente e me deu uma chance no departamento de análise de risco. Vanessa observava a transformação em seu rosto enquanto ele falava. Havia algo quase humano emergindo por trás da fachada de frieza calculada. O resto, como dizem, é história, concluiu ele. Mas nunca esqueci como é estar do outro lado. Como é ser invisível para pessoas como as que estavam naquela mesa. Mas agora você é um deles, observou Vanessa. Estou entre eles, corrigiu Rodrigo. Não sou um deles. Há uma diferença crucial. Um garçom se aproximou para verificar se estava tudo bem, mas recuou rapidamente ao receber um olhar de Rodrigo. Por que está me contando isso tudo? Perguntou ela. Porque quero que entenda algo. Ele se inclinou ligeiramente sobre a mesa, baixando a voz. Quando fechei aquela fábrica em Cruzeiro dos Vales, não foi por ganância ou para aumentar o lucro dos acionistas. Foi porque a alternativa seria assistir à falência completa da empresa matriz, o que levaria ao fechamento de outras 7 unidades pelo país, afetando mais de 2.000 funcionários. E isso deveria me consolar, saber que minha cidade foi sacrificada por um bem maior? Não, respondeu ele com uma honestidade surpreendente. Não deveria. Mas talvez ajude a entender que nem sempre há escolhas perfeitas. Às vezes, há apenas escolhas menos ruins. Vanessa brincou com o risoto, processando aquelas palavras. Por mais que quisesse continuar odiando este homem e tudo o que ele representava, havia algo desconcertante em sua franqueza. O que você estudou? Perguntou ele, mudando ligeiramente o assunto. Terminei apenas o ensino médio. Queria fazer faculdade de enfermagem, mas... Ela deixou a frase morrer no ar. Não precisava completá-la. E ainda quer? A pergunta a pegou desprevenida. Acho que sim, mas não é como se fosse possível agora. Por que não? Vanessa riu, incrédula. Sério? 3 empregos, aluguel, dinheiro para mandar para casa. A faculdade mais barata custa pelo menos R$ 1.000 por mês. E se não fosse um problema? Ela franziu o senho. O que quer dizer? Rodrigo apoiou os cotovelos na mesa, juntando as mãos em frente ao rosto. Seus olhos azuis a estudavam com uma intensidade que fazia seu estômago dar voltas. Tenho uma proposta para você, Vanessa. O alerta soou instantaneamente em sua mente. Ela já havia ouvido histórias sobre homens ricos fazendo propostas para mulheres em situação vulnerável. Não estou interessada, respondeu rapidamente. Rodrigo arqueou uma sobrancelha, depois pareceu entender o que ela havia pensado. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Não é esse tipo de proposta, esclareceu. Estou buscando uma assistente pessoal. Alguém que possa organizar minha agenda, filtrar ligações, acompanhar-me em reuniões. O salário é 4 vezes o que você ganha aqui, com plano de saúde, vale alimentação e um programa de bolsa de estudos integral para qualquer universidade de sua escolha. Vanessa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Eu
Eu não tenho qualificações para isso. Não falo outros idiomas, não entendo de finanças, nunca trabalhei em escritório. Estou cansado de pessoas superqualificadas que não têm um pingo de caráter ou autenticidade, cortou ele. Prefiro alguém que tenha coragem de me dizer verdades incômodas, como você fez esta noite, do que um puxa-saco com MBA em Harvard. Ela abriu a boca e fechou novamente sem saber o que dizer. A proposta era absurda, surreal demais para ser levada a sério. Porque eu mal me conhece. Porque vi algo em você quando todos estavam rindo e você manteve a dignidade. Porque não abaixou a cabeça quando descobriu quem eu era em relação à fábrica. Porque trabalha em 3 empregos para sustentar sua família sem se vitimizar. Ele fez uma pausa. Acredito que você tem potencial, Vanessa. Só precisa de uma oportunidade. Ela tentou organizar os pensamentos. Era tentador demais, bom demais para ser verdade. E se eu não for o que você espera? Então não será, respondeu ele com simplicidade. O contrato inicial é de 3 meses. Se não funcionar, você sai com uma carta de recomendação e 3 meses de salário como indenização. Sem amarras, sem obrigações. Vanessa sentia o coração martelando contra o peito. Uma parte dela gritava para aceitar imediatamente. Outra parte, mais cautelosa, hesitava. Preciso pensar, conseguiu dizer finalmente. Claro. Rodrigo tirou um cartão do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. Meu número pessoal está aí. Ligue quando tiver uma resposta. Ele fez um sinal discreto e, em segundos, o gerente apareceu com a conta, que Rodrigo pagou sem nem olhar o valor. Obrigada pelo jantar, disse Vanessa, ainda atordoada com tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Obrigado pela companhia, respondeu ele levantando-se. E Vanessa? Sim. Independentemente da sua decisão sobre o emprego, não desista da faculdade de enfermagem. O mundo precisa de pessoas que se importam com o bem-estar dos outros. Enquanto o via sair do restaurante, Vanessa olhou para o cartão em suas mãos. Impresso em relevo prateado sobre fundo preto, havia apenas o nome Rodrigo Fontes e um número de telefone. Nenhum título, nenhuma empresa, nenhuma ostentação. Apenas um nome e um número que poderiam mudar completamente o rumo de sua vida. No vestiário, ao trocar de roupa para voltar para casa, Patrícia a bombardeou com perguntas sobre o que havia acontecido. Vanessa respondeu vagamente, ainda processando o encontro surreal. Você não está pensando em ligar para ele, está? Perguntou Patrícia, quando Vanessa mencionou a proposta de emprego. Eu não sei. Parece loucura, não é? Patrícia a encarou com seriedade. Pessoas como Rodrigo Fontes não fazem nada sem um motivo, Van. Ele pode ter contado essa história comovente sobre seu passado, mas não se engane. Homens como ele sempre querem algo em troca. As palavras de Patrícia a acompanharam durante toda a viagem de metrô até Itaquera. Já passava da meia-noite quando chegou ao pequeno quarto que alugava. Sentada na beirada da cama, Vanessa olhava fixamente para o cartão preto entre seus dedos. No dia seguinte, teria que acordar às 5 para chegar ao primeiro apartamento que limpava. Depois, correria para os outros 2 e, à noite, voltaria ao restaurante. No domingo, a feira. Uma rotina exaustiva que mal permitia que ela sobrevivesse quanto mais sonhasse. E agora, um milionário que havia arruinado sua cidade oferecia uma saída daquela vida. Uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdadeira. O que você quer de mim, Rodrigo Fontes? Murmurou para o cartão, como se ele pudesse responder. A pergunta ficou suspensa no ar do pequeno quarto, enquanto a cidade gigantesca continuava pulsando lá fora, indiferente aos dilemas de uma garçonete do interior de Minas Gerais. 3 dias se passaram antes que Vanessa criasse coragem para ligar. 3 dias em que o cartão preto parecia quase brilhar sobre o criado mudo gasto de seu quarto, como um portal para outra dimensão. Ela havia pesquisado obsessivamente sobre Rodrigo Fontes na internet, usando o celular antigo durante os intervalos de seus trabalhos.
Cada reportagem, cada perfil empresarial pintava a imagem de um homem implacável, calculista, um tubarão que não hesitava em devorar empresas menores para expandir seu império financeiro. Nada daquilo combinava com o homem que havia compartilhado sua história de origem humilde enquanto comia um risoto. "E se ele estiver mentindo?" perguntou Dona Irene, a senhoria de 70 anos que havia se tornado uma espécie de conselheira para Vanessa. "Homens ricos inventam histórias para conseguir o que querem. Para conseguir o quê? Me oferecer um emprego com salário 4 vezes maior?" rebateu Vanessa, enquanto dividiam um café na pequena cozinha comunitária. "Minha filha, ninguém dá ponto sem nó, principalmente gente rica." As palavras da senhora pesavam, mas não tanto quanto o telefonema que Vanessa recebera do pai na noite anterior. O tratamento para a hipertensão havia mudado, os remédios agora custavam quase o dobro. "Não se preocupe, filha, vamos dar um jeito", ele dissera, a voz forçando um otimismo que o fez soar ainda mais derrotado. Foi essa conversa que finalmente a fez discar o número no cartão preto. Rodrigo atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Sua voz soou exatamente como Vanessa lembrava, controlada, direta, sem rodeios. "Posso começar quando?" perguntou ela depois dos cumprimentos iniciais. "Segunda-feira, 9 horas. Meu motorista a buscará às 8. Ele fez uma pausa. "Estou satisfeito com sua decisão, Vanessa. Ainda não decidi se confio em você." Ela se surpreendeu com a própria ousadia. Um breve silêncio, seguido por algo que soou suspeitamente como uma risada contida. Sensato da sua parte. Até segunda. Na manhã de segunda-feira, um Audi preto parou em frente à pensão modesta em Itaquera, atraindo olhares curiosos da vizinhança. O motorista, um homem de meia idade com expressão profissional, abriu a porta para Vanessa, que entrou no carro, sentindo-se completamente deslocada em seu único conjunto social, uma calça preta e uma blusa branca básica compradas em uma loja de departamento. Enquanto o carro avançava pela cidade, atravessando a distância entre a periferia e os arranha-céus do centro financeiro, Vanessa observava a paisagem urbana se transformar. Era como se São Paulo fosse várias cidades diferentes, empilhadas umas sobre as outras, cada uma com suas próprias regras, linguagens e oportunidades. "Primeira vez no Jardim Europa, senhorita?" perguntou o motorista, notando seu olhar maravilhado ao entrarem no bairro de mansões imponentes e ruas arborizadas. "Primeira vez longe da Avenida Paulista", admitiu ela. O carro parou em frente a um portão imponente de metal e vidro. Não era um prédio de escritórios como Vanessa esperava, mas uma casa, ou melhor, uma mansão contemporânea de linhas retas e grandes janelas de vidro, parcialmente oculta por um muro coberto de trepadeiras. "O Sr. Fontes trabalha em casa às segundas-feiras", explicou o motorista, como se lesse seus pensamentos. "O escritório principal fica no centro, mas ele prefere começar a semana aqui." Vanessa engoliu em seco, subitamente consciente de que estaria a sós com Rodrigo em sua casa. Todas as histórias de alerta que Patrícia e Dona Irene haviam contado voltaram à sua mente. O motorista a conduziu por um caminho de pedras até a entrada principal, onde uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida com simplicidade elegante, a aguardava. "Bom dia, sou Regina, governanta da residência", apresentou-se ela com um sorriso caloroso que imediatamente acalmou os nervos de Vanessa. "O Sr. Fontes a aguarda no escritório. Venha, vou mostrar o caminho." A casa por dentro era surpreendentemente menos ostentosa do que Vanessa imaginara. Havia uma elegância minimalista nos ambientes, com móveis de design clássico e poucas peças decorativas. Algumas esculturas modernas e quadros que pareciam valiosos, mas nada excessivamente chamativo. O que mais impressionava era a abundância de luz natural e as paredes de vidro que revelavam um jardim interno zen. "Você parece surpresa", comentou Regina enquanto a guiava por um corredor. "Esperava mais ostentação?" Vanessa corou. "Acho que sim. Nas revistas, os milionários sempre têm casas
diferentes. Regina sorriu. O Sr. Fontes não é como os outros. Ele valoriza funcionalidade e tranquilidade. Diz que luxo excessivo é só barulho visual. Elas pararam diante de uma porta de madeira escura. Regina bateu suavemente antes de abri-la. O escritório era um ambiente amplo com uma parede inteira de livros, uma mesa de madeira maciça e, novamente, grandes janelas que se abriam para o jardim. Rodrigo estava de pé junto à janela, ao telefone, vestindo calça social e uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem e menos intimidador do que no restaurante. Ele gesticulou para que Vanessa entrasse e finalizou a ligação rapidamente. "Bem-vinda", disse ele, aproximando-se para cumprimentá-la. "Regina, poderia providenciar café para nós?" Quando a governanta saiu, Rodrigo indicou uma poltrona confortável em frente à mesa. Vanessa sentou-se, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Você parece nervosa", observou ele, sentando-se na poltrona ao lado e não atrás da mesa como ela esperava. "Não estou acostumada a... por tudo isso", admitiu Vanessa, fazendo um gesto vago com a mão. "Mansões, motoristas, empregados... Eu também não estava nos primeiros anos", respondeu ele com uma sinceridade surpreendente. "Comprei esta casa há 7 anos, quando já tinha estabilidade financeira, mas passei meus primeiros 5 anos em São Paulo, dividindo um apartamento minúsculo em Pinheiros com 2 colegas de trabalho." Antes que Vanessa pudesse responder, Regina retornou com uma bandeja de café. Quando saiu novamente, Rodrigo retomou a conversa com um tom mais profissional. "Então, vamos aos detalhes práticos. Seu horário será das 9 às 18, de segunda a sexta. O motorista Carlos estará à sua disposição para o trajeto de ida e volta todos os dias. Seu salário será depositado quinzenalmente." Ele empurrou uma pasta sobre a mesa. "Aqui está o contrato, junto com os formulários para o plano de saúde e para o programa de bolsa de estudos. Recomendo que leia com calma e, se concordar, assine até o final da semana." Vanessa abriu a pasta e examinou o primeiro documento. O valor do salário a fez prender a respiração. Era quase 5 vezes mais do que ganhava somando seus 3 empregos. Quanto à sua função, será principalmente filtrar minhas comunicações, organizar minha agenda e me acompanhar em algumas reuniões para fazer anotações. Também precisarei que gerencie alguns assuntos pessoais, como presentes para parceiros de negócios, reservas de restaurantes e viagens. "Eu nunca fiz nada disso", lembrou Vanessa. "Regina vai ajudá-la na adaptação. Ela era minha assistente antes de se tornar governanta, conhece todos os procedimentos." Rodrigo sorriu levemente. "Não se preocupe, não espero perfeição imediata. Precisará de algumas semanas para se adaptar." Vanessa assentiu, ainda sobrecarregada com a sensação de que aquilo tudo era um sonho elaborado, do qual acordaria a qualquer momento. "Há mais uma coisa", acrescentou Rodrigo, seu tom mudando sutilmente. "Precisamos resolver a questão do seu guarda-roupa." Vanessa sentiu o rosto queimar. Olhou para suas roupas simples e entendeu imediatamente o que ele queria dizer. "Acompanharei executivos em várias situações formais", concluiu ela. "Exatamente. Providenciei um cartão corporativo para você. Regina a levará às lojas apropriadas esta tarde." "Não sei nada sobre roupas caras", confessou Vanessa. "Regina cuidará disso também. Ela tem excelente bom gosto." Uma campainha suave soou em algum lugar da casa. Rodrigo consultou o relógio. "Tenho uma videoconferência em 5 minutos. Por que não conhece o resto da casa com Regina? Depois podemos almoçar e discutir os detalhes da sua primeira semana." Quando Vanessa saiu do escritório, sentia como se tivesse acabado de passar por uma experiência extracorpórea. Regina a aguardava no corredor com um sorriso compreensivo. "Vamos, querida. Deixe-me mostrar onde você vai trabalhar." A sala de Vanessa, como Regina chamou, era um ambiente menor ao lado do escritório principal, mas igualmente elegante, com uma mesa de trabalho, computador de última geração e uma vista deslumbrante para o jardim.
Este será seu espaço, explicou Regina. Daqui você poderá filtrar as ligações e e-mails do Sr. Fontes, gerenciar sua agenda e trabalhar nos projetos que ele designar. Vanessa passou a mão pela superfície polida da mesa, sentindo-se completamente fora de lugar. Regina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. O Sr. Fontes, ele é sempre assim? Tão... Ela procurou a palavra certa. Correto? O rosto de Regina se suavizou. Rodrigo é um homem complexo. No mundo dos negócios tem uma reputação de ser implacável, e não é sem motivo. Mas nos bastidores, com as pessoas que trabalham diretamente com ele, é justo e até generoso. Ele me contou sobre seu passado, sobre o pai, a fazenda. Regina fez uma pausa significativa. Ele raramente fala sobre isso. Deve ter visto algo especial em você. Aquela observação ficou pairando no ar enquanto continuavam o tour pela casa. Vanessa absorvia cada detalhe, tentando entender o homem por trás da mansão, o garoto da fazenda que havia se transformado no temido investidor. Depois de visitar a cozinha elegante e moderna, onde o chefe pessoal preparava o almoço, e os jardins meticulosamente cuidados, Regina conduziu Vanessa até um closet do tamanho de seu quarto inteiro em Itaquera. Aqui guardaremos suas novas roupas de trabalho, explicou. Depois do almoço, iremos às compras. Tudo isso parece excessivo, murmurou Vanessa. Regina sorriu com gentileza. Entendo como se sente, mas neste mundo a aparência importa, infelizmente. Você será o rosto da organização do Sr. Fontes em muitas situações. Precisará se vestir de acordo. Tenho medo de não me encaixar, confessou Vanessa, finalmente verbalizando seu maior temor, de ser sempre a garota do interior, fingindo ser algo que não é. Regina colocou uma mão em seu ombro. Todos nós nos sentimos assim no começo, querida. Até mesmo Rodrigo, acredite. A diferença é que alguns têm a chance de se adaptar, de aprender, de crescer. Você tem essa chance agora. Enquanto voltavam para encontrar Rodrigo para o almoço, Vanessa pensou em seu pai, nas dificuldades que ele enfrentava, no dinheiro que poderia enviar para casa agora. Pensou na faculdade de enfermagem, um sonho que agora parecia possível. Mas principalmente, pensou no homem que havia estendido a mão para ajudá-la quando ela caiu, tanto literal quanto figurativamente, e no enigma que ele representava. O que Rodrigo Fontes realmente queria dela? Essa pergunta continuava sem resposta, pairando como uma sombra sobre a oportunidade dourada que se abria à sua frente. As 2 semanas seguintes passaram como um turbilhão para Vanessa. De garçonete e faxineira a assistente executiva de um dos homens mais poderosos do país, a transformação era tão drástica que às vezes ela se pegava observando seu reflexo em superfícies espelhadas como se esperasse ver outra pessoa. Seu guarda-roupa havia sido completamente renovado. Regina, com seu olhar experiente, a guiara por boutiques onde Vanessa jamais teria coragem de entrar sozinha. Tailleurs elegantes, vestidos discretos, mas sofisticados, sapatos de couro italiano, bolsas de marcas que ela só conhecia de revistas. Não é ostentação, é ferramenta de trabalho, explicava Regina sempre que Vanessa hesitava diante de uma etiqueta de preço. Mais desafiador que se acostumar com as roupas novas foi dominar o universo digital que comandava a vida de Rodrigo. Programas de gestão de agenda, aplicativos de comunicação segura, sistemas de organização de documentos. Uma parafernália tecnológica que Vanessa precisou aprender a dominar rapidamente. Suas noites eram passadas estudando tutoriais online, determinada a não decepcionar. O mais surpreendente, porém, era a maneira como Rodrigo a tratava. Não como uma subordinada qualquer, mas como alguém cuja opinião importava. Ele a incluía em reuniões estratégicas, pedia sua perspectiva sobre assuntos diversos e algumas vezes Vanessa o pegava observando-a com uma expressão curiosa, quase admirada, quando ela resolvia algum problema por conta própria. Naquela manhã de segunda-feira, início da 3ª semana,
Vanessa chegou ao escritório no centro financeiro com uma lista mental de tarefas. Ao entrar na antessala espaçosa, que agora era seu domínio, encontrou Rodrigo já em seu escritório, algo incomum para aquele horário. "Bom dia", disse ela, após bater levemente na porta entreaberta. "Chegou cedo hoje." Rodrigo ergueu os olhos de um conjunto de documentos. Havia uma tensão em seu rosto que ela raramente via. "Reunião de emergência com o Conselho da Assonorte. Convoque para as 14h. Reserva na sala de conferências principal." Ele fez uma pausa. "E você virá comigo." Vanessa assentiu, já acessando o sistema de agendamento em seu tablet. Estava acostumada com o ritmo acelerado de mudanças de planos. Algum material específico que precisa ser preparado? Os relatórios de desempenho do último trimestre e as projeções atualizadas estão na pasta compartilhada. Ele hesitou brevemente. "E Vanessa, use o conjunto azul marinho hoje." Ela sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. O conjunto azul marinho era o mais formal e imponente de seu novo guarda-roupa. Regina havia insistido na compra, dizendo que havia ocasiões em que era necessário vestir a armadura. "Algo grave?" arriscou perguntar. Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto raro que revelava genuína preocupação. "A Assonorte está em crise. O CEO escondeu problemas estruturais sérios e agora estamos diante de uma decisão difícil." Seus olhos encontraram os dela. Fechar a unidade de Volta Redonda ou arriscar um prejuízo que pode comprometer toda a empresa. Vanessa sentiu um aperto no peito. Volta Redonda, uma cidade inteira dependente da siderúrgica. Imediatamente pensou em Cruzeiro dos Vales, em seu pai, nas famílias que haviam ficado para trás. "Quantos funcionários?" perguntou sua voz mais baixa. 827, respondeu Rodrigo, e o fato de saber o número exato dizia muito. Mas o impacto indireto afetaria mais de 2.000 famílias. Vanessa assentiu, subitamente consciente do peso das decisões que aquele homem tomava diariamente. Não eram apenas números em uma planilha, como havia acusado naquela primeira noite. Eram vidas reais, comunidades inteiras. "Vou preparar tudo", disse ela, voltando ao modo profissional. Às 2h em ponto, a imponente sala de conferências do último andar estava ocupada por 12 homens e 2 mulheres em trajes executivos impecáveis, todos com expressões graves. Vanessa, em seu conjunto azul marinho, ocupava discretamente uma cadeira no canto, tablet em mãos, pronta para registrar cada detalhe da reunião. Rodrigo comandava a discussão com uma autoridade silenciosa que fascinava Vanessa. Não precisava levantar a voz ou fazer ameaças. Sua presença e argumentação precisa eram suficientes para dominar o ambiente. "A questão não é se podemos arcar com o prejuízo", disse ele em determinado momento, interrompendo um dos diretores financeiros. "A questão é se estamos dispostos a destruir uma comunidade inteira por causa da incompetência de uma gestão que nós mesmos aprovamos." "Rodrigo, seja razoável", argumentou um dos membros mais velhos do conselho. "Estamos falando de quase 200 milhões em prejuízos acumulados. Temos responsabilidade com os acionistas. Também temos responsabilidade com as pessoas que construíram esta empresa", rebateu Rodrigo, sua voz calma, mas incisiva. "Estou propondo uma terceira via." Ele fez um sinal para Vanessa, que prontamente se levantou e distribuiu documentos que haviam preparado mais cedo. Reestruturação completa, substituição da diretoria, renegociação com fornecedores e, principalmente, um programa de modernização tecnológica para tornar a planta competitiva novamente. Rodrigo percorreu a sala com o olhar. "Vai custar mais no curto prazo, mas em 18 meses estaremos recuperados e com uma operação mais eficiente." "E de onde viria o capital para isso?" questionou o diretor financeiro ceticamente. 20% do meu próprio patrimônio, respondeu Rodrigo, provocando murmúrios surpresos. Estou disposto a investir pessoalmente porque acredito no potencial da unidade e principalmente nas pessoas que trabalham lá.
Vanessa sentiu algo estranho no peito enquanto observava Rodrigo defender com tanta paixão aquelas 800 famílias. Era difícil conciliar esta imagem com a do homem que havia fechado a fábrica em sua cidade. Após 3 horas de debate intenso, a proposta de Rodrigo foi aprovada por uma margem estreita. Quando os membros do conselho começaram a se retirar, Vanessa notou o cansaço em seus olhos, mas também um brilho de satisfação. No caminho de volta para o escritório particular de Rodrigo, ela finalmente encontrou coragem para perguntar o que a incomodava. Por que Volta Redonda merece ser salva, mas Cruzeiro dos Vales não mereceu? Rodrigo parou de caminhar, encarando-a com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo da tristeza. Uma pergunta justa, reconheceu ele, depois de um momento. A diferença é que, na época de Cruzeiro dos Vales, eu não tinha recursos próprios suficientes para fazer o que fiz hoje. A empresa estava no meio de uma crise e eu era apenas um diretor com poder limitado, não o acionista majoritário que sou agora. Então, se fosse hoje, você teria salvado a fábrica da minha cidade? Pressionou Vanessa. Sim, respondeu ele sem hesitação. E é por isso que você está aqui, Vanessa. Ela franziu o senho. Como assim? Rodrigo respirou fundo antes de responder. Você me lembra diariamente do custo humano das minhas decisões. Da mesma forma que eu tive alguém que me lembrou disso no início da minha carreira, antes que o sucesso e o poder me fizessem esquecer de onde vim. Aquela confissão pairou entre eles, carregada de implicações que Vanessa não estava pronta para processar completamente. De volta ao escritório, Rodrigo mergulhou no trabalho enquanto Vanessa organizava os próximos compromissos. No fim do dia, quando a maioria dos funcionários já havia partido, ele a chamou. Tenho um projeto especial para você, anunciou, entregando-lhe uma pasta. Quero que estude isso e me dê sua opinião sincera até o fim da semana. Vanessa abriu a pasta e leu o título do documento. Projeto de Revitalização Econômica, Cruzeiro dos Vales. Seu coração disparou. O que é isso? Um plano preliminar para reativar a economia da sua cidade, explicou Rodrigo com uma casualidade que não combinava com a magnitude do que propunha. Não a fábrica de calçados. Aquele modelo realmente era insustentável. Mas um polo de artesanato em couro de alta qualidade, aproveitando o conhecimento local, com distribuição para o mercado de luxo nacional e internacional. Vanessa folheou as páginas atordoada. Havia estudos de viabilidade, projeções financeiras, até mesmo esboços de uma estrutura cooperativa que seria propriedade parcial dos próprios artesãos. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar, a voz embargada. Porque tenho os recursos para fazer a diferença agora e uma dívida moral com sua comunidade. Rodrigo a observava atentamente. E porque tenho você para me dizer o que as pessoas de lá realmente precisam, o que funcionaria na prática, não apenas na teoria econômica. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Vanessa não sabia se devia agradecer ou desconfiar, se era uma manipulação elaborada ou um gesto genuíno de reparação. Não quero sua gratidão, Vanessa, disse Rodrigo, como se lesse seus pensamentos. Quero sua perspectiva, sua honestidade, as mesmas qualidades que me fizeram contratá-la. Ela assentiu lentamente, ainda processando a revelação. Vou estudar o projeto, prometeu. Quando Vanessa deixou o escritório naquela noite, carregando a pasta como se fosse um tesouro frágil, sentia-se dividida entre a emoção da possibilidade de ajudar sua cidade e a confusão sobre seus sentimentos em relação a Rodrigo. No Audi que a levava de volta para casa, não mais o quarto em Itaquera, mas um apartamento modesto, porém confortável que ela havia alugado mais perto do centro, Vanessa contemplava como sua vida havia mudado em apenas 3 semanas. Mais perturbador que as mudanças externas, no entanto, era a transformação interna.
Uma garota desconfiada do restaurante, que via Rodrigo Fontes como o vilão que havia destruído sua cidade, agora via nele complexidades e contradições que desafiavam julgamentos simplistas. E em algum lugar, no meio desse turbilhão de novos sentimentos, havia algo mais crescendo, algo que ela ainda não estava pronta para nomear, mas que fazia seu coração acelerar cada vez que ele a olhava daquela maneira intensa, como se realmente a visse. O celular vibrou com uma mensagem. Era Rodrigo. Esqueci de mencionar. Sua primeira aula na faculdade de enfermagem será na próxima segunda. Já providenciei tudo, a menos que tenha mudado de ideia. Vanessa sorriu para a tela, sentindo uma onda de gratidão e algo mais. Algo perigoso e emocionante, que tornava a linha entre profissional e pessoal cada vez mais tênue. 2 meses se passaram como um sonho febril. O novo apartamento de Vanessa, um estúdio moderno em Pinheiros, ainda parecia pertencer a outra pessoa. As roupas elegantes no closet, os livros de enfermagem espalhados pela mesa de estudo, o notebook de última geração, tudo parecia emprestado, temporário, como se a qualquer momento alguém batesse à porta para dizer que houve um engano. A faculdade de enfermagem havia começado. 3 noites por semana após o trabalho, Vanessa mergulhava em um novo universo de conhecimentos que sempre havia desejado explorar. Rodrigo insistira em matriculá-la em uma das melhores instituições privadas de São Paulo, apesar de seus protestos de que uma faculdade mais simples seria suficiente. Educação não é área para economizar, declarou ele com aquela finalidade que não admitia discussão. O mais surpreendente era como Rodrigo reorganizava sua própria agenda nos dias de aula dela, garantindo que Vanessa pudesse sair pontualmente às 18 horas. Às vezes, ela o pegava perguntando sobre as matérias, demonstrando um interesse genuíno em seu progresso acadêmico. Naquela manhã de quinta-feira, Vanessa chegou ao escritório central e encontrou um arranjo de flores discreto sobre sua mesa. Não havia cartão, mas ela sabia exatamente o que significava. Fazia exatamente 2 meses que ela havia começado a trabalhar para Rodrigo. "Gostou das flores?" perguntou ele casualmente ao passar por sua mesa a caminho de uma videoconferência. "São lindas", respondeu Vanessa, sentindo aquele familiar calor subir pelo pescoço, "mas desnecessárias." "Celebrar pequenas vitórias é essencial", rebateu ele com um leve sorriso. 2 meses sem me jogar pela janela merece reconhecimento." Vanessa riu, ainda surpresa com esses momentos de leveza que Rodrigo ocasionalmente demonstrava quando estavam a sós. Era como vislumbrar outra pessoa por trás da fachada do empresário implacável, alguém mais jovem, menos endurecido pela vida. "O projeto de Cruzeiro dos Vales foi aprovado pelo conselho ontem à noite", anunciou ele, parando na porta de sua sala. Suas sugestões foram fundamentais. O modelo de cooperativa com participação dos artesãos locais convenceu até os mais céticos. Vanessa sentiu uma onda de emoção quase indescritível. Nas últimas semanas, havia dedicado horas extras ao projeto, refinando detalhes, sugerindo nomes de artesãos talentosos da região, ajustando o plano para refletir as reais necessidades da comunidade. "Quando começa a implementação?", perguntou, tentando manter a voz profissional apesar da empolgação. "Na próxima semana. E você vai comigo a Cruzeiro dos Vales na segunda-feira para as reuniões iniciais com a prefeitura e os artesãos." Vanessa congelou. "Eu? Mas quem melhor para apresentar o projeto à comunidade do que alguém que nasceu lá? Além disso, seu pai e sua família deveriam saber o que você tem feito aqui." Rodrigo a estudou por um momento. "A menos que não queira que eles saibam que está trabalhando para mim." A questão pairou no ar, carregada de implicações. Vanessa ainda não havia contado à família exatamente para quem trabalhava. Seu pai ainda mencionava ocasionalmente aquele empresário que fechou a fábrica, com amargura. Como explicaria que agora não apenas trabalhava para Rodrigo, mas também o admirava? E que talvez sentisse algo ainda mais complicado por ele.
Vou pensar nisso, respondeu finalmente. A verdade era que Vanessa havia adiado uma visita à sua cidade natal precisamente por causa dessa complicação. As videochamadas semanais com os pais eram cuidadosamente enquadradas para não revelar muito de seu novo apartamento. Ela mencionava vagamente que trabalhava para uma empresa de investimentos e que havia conseguido uma bolsa de estudos. Naquela noite, após a aula de fisiologia humana, Vanessa chegou em casa exausta física e emocionalmente. A perspectiva de voltar a Cruzeiro dos Vales, ao lado de Rodrigo, a deixava ansiosa. Sentada na pequena varanda de seu apartamento, com vista para as luzes da cidade, ela discava o número de sua mãe. Filha, que surpresa boa! A voz calorosa de Dona Marta trouxe lágrimas aos olhos de Vanessa. Está tudo bem? Você parece cansada. Estou bem, mãe, só com saudades. Vanessa respirou fundo. Tenho novidades. Vou visitar vocês na segunda-feira. A alegria na voz de sua mãe fez Vanessa se sentir ainda mais culpada por ter ficado tanto tempo longe. Enquanto explicava que viria a trabalho, acompanhando seu chefe, sentiu o peso da omissão que ainda mantinha. E tem mais uma coisa, mãe, disse finalmente reunindo coragem. Meu chefe é Rodrigo Fontes. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. O homem da fábrica? Perguntou Dona Marta finalmente, a voz cautelosa. Sim, mas ele não é como pensávamos. Vanessa parou, percebendo como isso soaria. Ou melhor, é complicado. Ele está trazendo um projeto de desenvolvimento para a cidade, uma cooperativa de artesanato em couro que vai gerar empregos. Foi ideia dele, mãe. Outro silêncio, mais longo desta vez. Seu pai não vai gostar disso, filha. Eu sei, mas peço que confiem em mim. As coisas não são preto no branco como parecem. Após desligar, Vanessa permaneceu na varanda, observando a cidade. São Paulo, com suas luzes infinitas, seus contrastes brutais, suas oportunidades e armadilhas, como havia mudado em apenas 2 meses. Não apenas sua situação externa, mas principalmente sua visão de mundo. Na segunda-feira, o jatinho particular da Fontes Investimentos decolou do aeroporto de Congonhas às 7 da manhã. Vanessa, em um conjunto de calça e blazer cor de vinho que Regina havia insistido ser perfeito para a ocasião, sentia-se irremediavelmente nervosa. Era sua primeira viagem de avião e ainda por cima em um jato particular, com apenas ela e Rodrigo como passageiros. Tensa com o voo ou com o reencontro? Perguntou ele após o avião estabilizar na altitude de Cruzeiro. Ambos, admitiu Vanessa. Nunca imaginei voltar para casa assim. Rodrigo a estudou por um momento com aquela intensidade que sempre a desarmava. Arrepende-se de ter aceitado minha proposta? Não, respondeu ela prontamente, surpreendendo a si mesma com a certeza. Mas meu pai provavelmente vai me receber como se eu tivesse feito um pacto com o diabo. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto dos lábios de Rodrigo. Já fui chamado de coisa pior. Não é engraçado, protestou Vanessa, mas não conseguiu evitar um pequeno sorriso também. Você não entende o que significou para ele. Não é só o emprego, é o orgulho, a identidade. Entendo melhor do que você imagina, respondeu Rodrigo, seu semblante voltando à seriedade. Meu pai também perdeu tudo que tinha construído. A diferença é que ele desistiu. O seu não. Era raro Rodrigo mencionar seu pai. Vanessa sabia que era um assunto delicado, uma cicatriz profunda que ele raramente expunha. Como era ele? Perguntou suavemente. Seu pai. Rodrigo olhou pela janela para o mar de nuvens abaixo. Por um momento, Vanessa achou que ele ignoraria a pergunta. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade que ela nunca havia ouvido antes, mais jovem, quase vulnerável. Um homem obstinado. Levantava antes do sol todos os dias, trabalhava até depois do anoitecer. Conhecia cada pé de café pelo nome, eu juro. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ele acreditava que, se trabalhasse o suficiente, poderia controlar tudo, o clima, o mercado, o destino.
Quando a geada destruiu tudo, foi como se sua visão de mundo inteira tivesse sido invalidada. Sinto muito, murmurou Vanessa. Eu também. Por muito tempo culpei o banco que negou o empréstimo que poderia tê-lo salvado. Jurei que um dia compraria aquele banco só para fechá-lo. Rodrigo riu sem humor. E sabe de uma coisa? Anos depois, eu realmente comprei aquele banco. E fechou? Não. Transformei-o em uma instituição de microcrédito para pequenos agricultores afetados por desastres climáticos. Ele finalmente olhou para ela. Vingança não traz ninguém de volta, Vanessa. Reparação às vezes é o máximo que podemos fazer. Aquelas palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Vanessa compreendeu finalmente que o projeto de Cruzeiro dos Vales não era apenas uma estratégia de negócios ou uma tentativa de impressioná-la. Era parte de algo maior, mais pessoal para Rodrigo. É por isso que estamos indo para minha cidade? Reparação? Em parte, admitiu ele, mas também porque... Rodrigo parou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Porque quero que sua família entenda quem você se tornou e quem eu realmente sou. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma vulnerabilidade raramente demonstrada, que fez o coração de Vanessa acelerar. Por um breve momento, a máscara do poderoso empresário caiu completamente, revelando apenas Rodrigo, o menino da fazenda que havia perdido tudo e reconstruído sua vida, carregando cicatrizes invisíveis que poucos tinham permissão para ver. O avião começou sua descida para o pequeno aeroporto regional. Pela janela, Vanessa podia ver os contornos familiares das montanhas que cercavam sua cidade natal. Sentiu uma mistura contraditória de emoções: ansiedade, saudade, orgulho, medo. Vamos enfrentar isso juntos, disse Rodrigo, como se lesse seus pensamentos. E então, num gesto inédito, estendeu a mão e cobriu a dela com a sua. O toque, breve e inesperado, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Vanessa. Quando seus olhares se encontraram, ela soube que algo fundamental havia mudado entre eles. Algo que não poderia mais ser ignorado ou categorizado simplesmente como uma relação profissional. O avião tocou o solo de Minas Gerais, trazendo Vanessa de volta às suas origens, mas como uma pessoa transformada, e ao seu lado estava o homem que, para o bem ou para o mal, havia catalisado essa transformação. O carro que os aguardava no pequeno aeroporto seguiu pela estrada que serpenteava entre as montanhas de Minas Gerais. A cada curva, cada ponto de referência familiar, Vanessa sentia o passado e o presente colidirem de forma cada vez mais intensa. Como se duas versões dela mesma, a garota simples do interior e a assistente executiva em ascensão, estivessem prestes a se encontrar em um confronto inevitável. É ali, disse ela, apontando para a placa desgastada que anunciava a entrada de Cruzeiro dos Vales. Rodrigo observou a pequena cidade que se revelava, a praça central com seu coreto, a igreja matriz de estilo colonial, as casas coloridas com suas janelas de madeira. Uma cidade que havia sido afetada profundamente por uma decisão que ele tomara anos atrás, sentado em uma sala de reuniões em São Paulo. O carro estacionou em frente à casa azul da família de Vanessa. Antes mesmo que pudessem sair do veículo, a porta se abriu e Dona Marta apareceu seguida pelo marido, seu Antônio, cuja expressão era uma mistura de alegria por ver a filha e desconfiança ao reconhecer o homem ao seu lado. "Minha filha!", exclamou Dona Marta, abraçando Vanessa com força. Depois, com a cortesia mineira que nem mesmo o ressentimento poderia suprimir, estendeu a mão para Rodrigo. "Seja bem-vindo à nossa casa, Sr. Fontes." Seu Antônio permaneceu alguns passos atrás, os olhos fixos no homem que, em sua visão, havia destruído não apenas seu ganha-pão, mas a dignidade de toda uma comunidade. "Pai", chamou Vanessa suavemente, aproximando-se dele. "Por favor, ouça o que viemos dizer." Dentro da sala modesta, mas impecavelmente arrumada, Rodrigo sentou-se desconfortavelmente no sofá de floral gasto.
Vanessa nunca o havia visto tão fora de seu elemento. Ele, que comandava salas de reuniões com dezenas de executivos, parecia agora intimidado pela simplicidade autêntica daquele lar. Senhor Antônio, começou Rodrigo, após aceitar o café oferecido por Dona Marta. Sei que nenhuma palavra minha pode compensar o que o fechamento da fábrica representou para o senhor e para esta cidade. Então por que veio? Perguntou seu Antônio diretamente, ignorando o olhar de advertência da esposa. Para oferecer não palavras, mas ações, respondeu Rodrigo, mantendo o contato visual. Trouxemos um projeto para revitalizar a economia local. Não é caridade ou tentativa de limpar minha consciência. É um investimento sério no potencial desta comunidade. Enquanto Vanessa distribuía as pastas do projeto, explicando os detalhes da cooperativa de artesanato em couro, o semblante de seu Antônio foi gradualmente mudando. O ceticismo inicial deu lugar à curiosidade e então a um brilho de esperança que Vanessa não via nos olhos do pai desde que era criança. O senhor seria um dos mestres artesãos principais, explicou ela. Ninguém conhece couro como você, pai. E por que deveríamos confiar em você agora? Perguntou seu Antônio, dirigindo-se a Rodrigo. Porque desta vez tenho sua filha como minha consciência, respondeu Rodrigo com sinceridade desarmante. Ela me faz lembrar todos os dias do impacto humano de cada decisão empresarial. Naquele momento, Vanessa percebeu algo no olhar que seu pai e Rodrigo trocaram. Um entendimento mútuo entre dois homens que, apesar das diferenças de circunstâncias, compartilhavam a experiência de perder tudo e precisar reconstruir. A reunião na prefeitura, mais tarde naquele dia, foi mais tensa. O prefeito, inicialmente cético, foi gradualmente convencido pela apresentação meticulosa que Vanessa e Rodrigo haviam preparado. Mas foi durante o encontro com os artesãos locais, na antiga sede da Associação Comercial, que a verdadeira magia aconteceu. Vanessa observou, emocionada, seu pai assumindo naturalmente a liderança entre os antigos colegas, explicando como a cooperativa funcionaria, como o conhecimento tradicional seria valorizado e remunerado justamente. Viu Rodrigo sentado quietamente no fundo da sala, deixando que a comunidade tomasse posse do projeto, transformando-o em algo genuinamente deles. Ao final do dia, exaustos mas realizados, Vanessa e Rodrigo caminhavam pela praça central. O sol se punha atrás das montanhas, banhando a cidade em tons dourados. Nunca vi meu pai tão animado, comentou ela. Não desde que eu era criança. Ele é um homem notável, respondeu Rodrigo. Agora entendo de onde vem sua força. Sentaram-se em um banco da praça, observando as crianças brincarem no coreto, os idosos conversando nos bancos próximos, a vida simples mas digna que fluía ao seu redor. Por que realmente fez isso, Rodrigo? Perguntou Vanessa finalmente. E não me diga que é apenas um bom investimento. Ele respirou fundo antes de responder. Porque quando você tropeçou naquele restaurante e todos riram, vi algo em seus olhos que me lembrou de mim mesmo, aquela mistura de vergonha, raiva e determinação. Ele fez uma pausa. E quando descobri que você era de Cruzeiro dos Vales, percebi que o universo estava me dando uma chance de corrigir um erro. Não apenas com esta cidade, mas comigo mesmo. Que erro? Esquecer quem eu era, de onde vim, o que realmente importa. Rodrigo voltou-se para encará-la. Você me trouxe de volta, Vanessa. O olhar que trocaram continha todas as palavras não ditas dos últimos meses, a admiração mútua que havia crescido, a confiança que haviam construído, os sentimentos que haviam florescido além da relação profissional. E agora? Perguntou ela, ciente de que estavam em um ponto de virada. Agora, precisamos ser honestos sobre o que realmente está acontecendo entre nós, respondeu ele. Sua voz mais suave do que Vanessa jamais havia ouvido. Antes que pudesse responder, o celular de Rodrigo tocou. Era a prefeitura, confirmando os detalhes para a assinatura oficial do acordo no dia seguinte. Quando desligou,
A atmosfera íntima havia se quebrado ligeiramente e ambos decidiram retornar à casa dos pais de Vanessa. O jantar em família foi surpreendentemente caloroso. Seu Antônio, animado com as perspectivas do projeto, compartilhou histórias dos tempos da fábrica, mas agora sem a amargura habitual. Dona Marta, por sua vez, não deixou de notar os olhares que sua filha e Rodrigo trocavam quando pensavam que ninguém estava observando. Na manhã seguinte, após a cerimônia de assinatura do acordo na prefeitura, que contou com a presença entusiasmada de quase toda a cidade, Rodrigo sugeriu um desvio antes de voltarem ao aeroporto. "Há um lugar que quero mostrar a você", disse ele, dirigindo pessoalmente o carro alugado. 20 minutos depois, pararam em um mirante natural de onde se podia ver toda Cruzeiro dos Vales, aninhada entre as montanhas. O vento suave balançava as folhas das araucárias ao redor, criando uma melodia serena. "Sabia deste lugar?" perguntou Rodrigo. "Era meu refúgio secreto na adolescência", confessou Vanessa surpresa. "Como descobriu?" "Seu irmão me contou. Disse que você vinha aqui para sonhar com o futuro, olhando para a cidade." Vanessa sorriu, lembrando-se de quantas tardes havia passado ali, imaginando como seria a vida além daquelas montanhas. "Vanessa", começou Rodrigo, sua voz traindo um nervosismo incomum. "Nos últimos meses, você transformou minha vida de maneiras que jamais imaginei possíveis. Comecei oferecendo a você uma oportunidade de emprego, mas foi você quem me deu algo muito mais valioso: a chance de redescobrir minha humanidade." Ele pegou suas mãos entre as dele. "Não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. É muito mais que isso." "Rodrigo, Deixe-me terminar, por favor", interrompeu ele gentilmente. "Não estou pedindo nada agora. Sei que nossa história começou de forma complicada e que há questões de poder e posição entre nós. Por isso, quero fazer as coisas do jeito certo." Ele respirou fundo. "Estou pedindo permissão para cortejar você, Vanessa, adequadamente, sem pressões, respeitando seu tempo e espaço." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não eram as palavras polidas de um milionário acostumado a conseguir tudo o que desejava, mas o pedido sincero de um homem que havia redescoberto sua vulnerabilidade. "Você não precisa de permissão para algo que já está acontecendo", respondeu ela com um sorriso. "Eu também não posso mais fingir que é apenas gratidão o que sinto por você." O beijo que se seguiu foi gentil, quase reverente. Um começo, não uma conclusão. 1 ano depois, a Cooperativa de Artesanato de Cruzeiro dos Vales celebrava seu primeiro aniversário com resultados que superavam todas as expectativas. Os produtos, combinando técnicas tradicionais com design contemporâneo, conquistavam espaço em boutiques sofisticadas no Brasil e no exterior. Seu Antônio, agora coordenador dos mestres artesãos, estava irreconhecível em sua nova energia e propósito. Na praça central, decorada para a festa de comemoração, Vanessa ajustava as flores em seu cabelo, enquanto sua mãe dava os últimos retoques no vestido simples, mas elegante, que havia costurado para a ocasião. "Tem certeza de que não quer algo mais elaborado?" perguntou Dona Marta. "Afinal, não é todo dia que minha filha se casa." "Tenho certeza, mãe. Queremos algo simples, aqui onde tudo começou." Através da janela, Vanessa podia ver Rodrigo conversando animadamente com seu pai perto do coreto, onde a cerimônia aconteceria. Não mais o temido empresário e o artesão ressentido, mas 2 homens unidos pelo respeito mútuo e pelo amor que sentiam por ela. Enquanto caminhava para o altar improvisado, Vanessa refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. Do momento em que tropeçou naquele restaurante sofisticado, sob risadas cruéis, até este dia perfeito em sua cidade natal, cercada por amor e possibilidades. Não havia sido um caminho fácil ou linear, mas cada passo, cada desafio, cada momento de dúvida havia sido necessário para chegar a este ponto. Quando seus olhos encontraram os de Rodrigo,
Viu neles não apenas o amor de um homem por uma mulher, mas uma promessa compartilhada de construir juntos um futuro onde ninguém mais precisaria tropeçar sozinho. E enquanto trocavam votos sob o céu aberto de Minas Gerais, Vanessa soube com certeza absoluta que algumas quedas não são quedas de verdade, mas o início inesperado de uma ascensão.